no capítulo 21 de Mateus. Mateus, capítulo 21. Vamos ler alternadamente os 11 primeiros versículos deste capítulo. Mateus 21, de 1 a 11. Alternadamente. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: e se alguém vos disser alguma coisa, responde-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito ao que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Que Deus nos abençoe através da sua palavra já abençoada. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, pedindo que Deus nos dê o entendimento dessa porção das Sagradas Escrituras. Pai amado, obrigado, Deus, por tudo quanto o Senhor já nos deu o privilégio de participar. Obrigado pela a resposta do Senhor ao nosso pecado, derramando o sangue do teu Filho na cruz do Calvário por nós. Obrigado, Deus, por esta palavra que acabamos de ler. E pedimos que o teu Espírito Santo esteja ministrando aos nossos corações através dela. Queremos sair daqui, ó Deus, esta noite, cheios das tuas realidades. E por isso nós abrimos os nossos corações, as nossas mentes, estamos disponíveis ao teu Espírito Santo. Fale conosco. Ministra, ó Deus, com graça e com misericórdia aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, esse capítulo de Mateus relata a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E muitos fatos ocorreram nesse momento tão especial na vida de Jesus e na vida de Israel. Mas a minha atenção, ela é voltada para o verso de número 10. Quando Jesus entra em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. E perguntavam: quem é este?
E a resposta era também dada pela a multidão. E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. A cidade inteira se alvoroçou. Esta palavra, irmãos, ela é, dentro do contexto das Sagradas Escrituras, uma palavra que descreve a agitação que ocorre quando há um terremoto. A cidade de Jerusalém foi uma cidade abalada pela entrada triunfal de Jesus. E toda a multidão, ou como o texto diz, as multidões que ali estavam, e eu entendo que não ficou uma única pessoa no escritório, dentro de casa, todos saíram, porque todos nós somos curiosos por natureza, para saber o que era aquilo que estava acontecendo. E a primeira pergunta de toda a multidão foi: quem é este? E a resposta vem também proclamada por toda a multidão: este é o profeta Jesus. Este é de Nazaré da Galileia. Ele é o Messias. E a multidão cantava e proclamava com gritos: Hosana ao filho de Davi. E bendito o que vem em nome do Senhor. Era o primeiro dia da semana. Mas até o final daquela semana, a aclamação viraria acusação. Prisão, julgamento, humilhação e, consequentemente, a crucificação. Seus discípulos, seus seguidores iriam fugir. Iriam deixar Jesus sozinho. Mas o profeta Zacarias, há muitos anos antes desse fato, havia profetizado que quando o pastor fosse atacado, as ovelhas seriam espalhadas. Eles tinham visto os milagres de Jesus, tinham ouvido as mensagens que Jesus pregara com autoridade, eles tinham sido atraídos por Jesus, sem dúvida nenhuma. Eles estavam participando daquela celebração que Jerusalém dava as boas-vindas ao Messias, ao profeta Jesus, ao Deus encarnado. Eles estavam convencidos que Jesus Cristo era o Messias esperado. E que agora ele estava vindo à capital do país para uma revolução e derrubar os opressores romanos. Esta era a expectativa daquelas pessoas. Mas o que foi que aconteceu? Em vez de mobilizar um apoio para uma revolução, em vez de desafiarem os romanos, juntamente com Jesus, Jesus se dirigiu para o templo. E no templo, Jesus desafia os líderes judeus a uma realidade que Deus exigia deles como seus representantes. E não foi uma boa jogada política que Jesus fez. Não foi o caminho de uma revolução que aquelas multidões esperavam de Jesus. A multidão ainda estava com Jesus no palco, no centro
dos acontecimentos, mas ele claramente não estava fazendo o que era esperado do Messias, pelo menos numa perspectiva daquelas pessoas que estavam ali. Jesus, então, percebendo essa situação, sai de Jerusalém para Betânia, onde permaneceu ensinando no Monte das Oliveiras, e retornou na quinta-feira para a última ceia, para a celebração da última ceia com seus discípulos. Mas toda aquela semana, aqueles líderes religiosos, judeus, que foram confrontados por Jesus Cristo, planejaram suscitar a cidade toda contra Jesus. E no meio da noite, ele foi preso no jardim do Getsêmani, arrastado diante de Anás, o sumo sacerdote, e em seguida diante de Caifás e ao Sinédrio. Tudo ocorreu até as primeiras horas da manhã. Jesus não tinha dormido, pelo menos, por 24 horas. Então, quando eles sentiram que era a hora razoável da manhã para apresentar Jesus a Pilatos, o governador romano, eles o fizeram, buscando o referendo e a aprovação do governador para o intento que eles tinham e tinham determinado fazer com Jesus. As acusações que eles fizeram diante de Pilatos foram de que Jesus estava conspirando contra Roma, que é uma traição punível com a morte pelo império. Pilatos estava relutante, porque ele sentia um cheiro de inveja, um cheiro de perseguição religiosa, e declarou que não achava culpa nenhuma em Jesus Cristo. Mas finalmente ele cedeu para apaziguar os judeus, e principalmente ao Sinédrio, e a crucificação foi definida. Ao final da tarde, Jesus estava morto. E eu gostaria, irmãos, de fazer uma pergunta para os irmãos, principalmente depois da ceia. Quem foi o responsável por Jesus ter morrido na cruz? Os romanos, Pôncio Pilatos, a turba judaica, Herodes, Judas Iscariotes, o próprio Satanás. Quem foi o responsável por ter Jesus morrido na cruz? Talvez eu e vocês assumimos essa responsabilidade. Toda a humanidade pecadora pode assumir essa responsabilidade. Pois se não fosse pelo pecado, Jesus Cristo não teria necessidade de morrer. Na verdade, há muitas mãos que tiveram um papel importante, segurando o martelo que pregou Jesus na cruz do Calvário. Mas o que eu quero, com essa reflexão hoje à noite, é buscar uma resposta de quem foi a responsabilidade por Jesus Cristo ir para a cruz. De quem foi a ideia? Quem foi o arquiteto da cruz?
quem levou a responsabilidade de ter levado Jesus a morrer na cruz. O texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, dá-nos um início dessa resposta. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. Quem estava, irmãos, no comando de todo o processo, na pequena colina chamada Calvário, foi o próprio Deus. Foi ideia dele, a cruz. Deus assumiu a responsabilidade de ser o arquiteto da cruz. Eu quero pensar com os irmãos 4 realidades bíblicas que provam isto. A primeira realidade está em João capítulo 3, verso 16. Foi Deus quem enviou o seu Filho ao mundo. Tudo começou com Deus. Deus viu a minha e a sua situação. Deus sabia, desde o princípio, que éramos impotentes. E irremediavelmente estávamos perdidos. E fora quebrado todo tipo de relacionamento com Ele. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos distantes da sua glória. E aí Deus toma uma decisão radical. E age dentro dessa decisão tomada. Deus enviou o seu único filho. O príncipe da glória, que sempre tinha sido o co-participante por toda a eternidade com ele. Mas ele decide enviar o seu filho ao mundo em uma missão dolorosa, mas vital, de suma importância para a raça humana. Ele veio para bater de frente com as linhas inimigas para comprar os cativos de volta para Deus. Assim, a partir dos palácios da glória celestial, da morada eterna de Deus, para um estábulo obscuro, Deus enviou o seu único filho ao mundo, para que o mundo, através dele, pudesse ser salvo. Deus, irmãos, foi quem preparou o seu filho para esta missão. Isaías 53, 2 nos diz numa linguagem poética, mas uma linguagem real,
porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Esse texto significa que Deus, como um jardineiro, plantou a sua própria semente no ventre de uma virgem e viu Jesus, o menino de Belém, crescer durante a sua infância, a sua adolescência, na idade adulta. Ele cresceu forte, ele cresceu em espiritualidade, ele cresceu santo, ele cresceu se preparando para o projeto de Deus para a sua vida. E todo o tempo, o próprio Deus estava preparando para ele fazer o que ele deveria fazer aqui neste planeta. Ele estava preparando o renovo para ser cortado. Ele brotava, crescia, ficava esbelto, bonito, mas para ser cortado. Outra imagem que nós podemos comparar, e não diminui nada a comparação de Isaías, é que Deus era como pastor, observando o cordeiro premiado do rebanho, o cordeiro imaculado, o melhor, o mais puro, o sem defeito, aquele que fora especialmente escolhido. E a ele foi dado atenção especial, enquanto ele crescia e engordava. Por quê? Porque ele era para ser o cordeiro do sacrifício, o único oferecido pelo pecado. E quando João Batista viu Jesus vindo à sua direção, como um brado que ecoou e que ecoa até hoje na história, ele aponta para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo inteiro. O Cordeiro preparado. Durante toda a vida, os 33 anos de Jesus, Deus estava preparando o seu filho para a missão estabelecida. Mas em terceiro lugar, Deus atraiu o seu filho para a cruz. Quando chegou o momento certo, quando o sacrifício estava pronto, quando o cordeiro estava cevado, quando a eternidade determinou o tempo, Deus chamou Jesus para Jerusalém. Quando ele e seus discípulos entraram naquele dia, e a partir daquele momento Jesus intensificou. Aquela semana foi uma semana intensiva. Jesus falou sobre a sua morte várias vezes. Jesus confrontou aqueles que deveriam ter sido confrontados na sua última semana de vida. Eles não entendiam, nem os seus discípulos, nem aqueles que estavam ao seu lado. Mas Jesus sabia que estava sendo conduzido pelo Pai para o ato final da sua vida. Para o momento culminante da sua missão. Para o grande conflito do Redentor. Jesus não se deixou enganar pela recepção que recebeu quando ele entrou em Jerusalém montado no jumento. Hosana ao filho de Davi. Ele sabia, Jesus sabia por que é que ele estava ali. Até o final da semana,
ele seria abandonado por todos e seria crucificado. O pai o levou ao jardim para uma entrevista final. Uma noite angustiante, de luta, e a tarefa se apresentava diante dele, e ele buscava diante do Senhor forças e comunhão com o Pai para enfrentar o que lhe estava proposto. O julgamento, a humilhação, o escárnio, o abandono e em seguida a cruz. Foi o Pai que o levou à via dolorosa, o caminho do sofrimento. Carregou a sua própria cruz. E a cena me faz lembrar Abraão e Isaque, que sobe a montanha, depois de ter colocado sobre os ombros do seu filho o próprio madeiro que seria usado para o sacrificar. Deus chamou e atraiu o seu filho à cruz. Mas em quarto lugar, foi Deus que colocou o seu filho no altar. Se você ainda tem alguma dúvida disso, eu queria que você olhasse comigo alguns versículos no capítulo 53 de Isaías. O primeiro versículo é o versículo de número 4. Que diz assim: certamente, com certeza, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Verso 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Verso 11. Ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Quando Jesus foi pendurado, suspenso, entre o céu e a terra, foi a mão de Deus que o torceu, e o seu precioso sangue foi derramado. Deus tinha preparado para si mesmo um cordeiro sacrificial para pagar o preço pelos meus pecados e pelos seus pecados, e que ele pudesse cumprir as exigências santas e justas de Deus. Enquanto o sangue de Jesus estava sendo derramado, a nossa pena estava sendo paga. Então o Pai tomou todos os pecados do mundo inteiro
toda a culpa, todo o vil pecado acumulado em toda a história podre da raça humana e o colocou sobre os ombros de Jesus. E aí Paulo, percebendo isso, ele diz, e ele o fez pecado por nós. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Ele suportou tudo, toda a nossa vergonha, toda a nossa condenação, toda a nossa dor, foi colocado sobre ele. E nesse momento, o pai não consegue olhar para ele. Porque ele estava tão impregnado do meu e do seu pecado, que o santo Deus não poderia contemplar aquilo. Aí ele vira o rosto do seu próprio filho. E seu filho clama, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Fala numa língua particular, mas expressa o mais profundo da sua alma, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Que bem pode ser o grito de cada alma, cada um de nós. E então finalmente Jesus clama, tetelestai. A missão foi cumprida. O Salvador morreu. E o Pai se alegrou com isto. Eu tenho duas perguntas, irmãos. Por que Deus fez tudo isso? Por que Deus fez tudo isso? E por que Jesus Cristo não se rebelou contra isso? Por amor. O start de todo esse processo foi porque Deus amou o mundo. Esse amor fez com que todos os outros amores empalidecessem e provassem a sua insignificância ao lado dele. Porque Deus fez tudo isso. Porque Ele nos amou. E qual deve ser a minha e a sua resposta? Esta noite a cruz aponta dois caminhos e só tem esses dois caminhos. Aqueles que não se arrependeram dos seus pecados e não depositaram a sua confiança em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, têm que vir à cruz. E se não vir à cruz, deve estar diante de Deus. E o preço que Jesus pagou não conta para você. A pena ainda tem que ser paga. E você deve pagá-la. Aquele que ainda não se arrependeu. Aquele que ainda não tem a esse Jesus como Senhor e Salvador,
o preço que Jesus pagou não conta para você. A pena ainda tem que ser paga. E você deve pagá-la. Mas o bom, querido, é que hoje, esse memorial e a palavra do Senhor nos dá uma oportunidade. O Salvador, Jesus Cristo, está de pé, de braços abertos, para receberem todos quantos virão. Ainda está de pé. Agora, para aqueles que já receberam essa realidade, somos chamados a vivermos constantemente sobre a sombra da cruz. Não perca isso de vista. Nunca devamos esquecer de que não somos de nós mesmos. Nós somos comprados por um preço muito alto. Não por ouro, nem por prata, coisas corruptíveis. Mas fomos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro. E foi Deus que fez isso. Isso brotou no coração de Deus. Pensando em mim e pensando em você. E eu queria nesta noite, não posso deixar você embora sem fazer isso. Se há alguém aqui nesta noite que ainda não tomaram a decisão aos pés da cruz, precisa fazer isso agora. E se você que tem já recebido isso e tem esquecido desse grande preço que Deus providenciou através do seu Filho e tem vivido levianamente, é para você também o convite. A cruz é o lugar onde eu e vocês devemos cair de joelhos e clamar por misericórdia. Vamos nos colocar em pé. E eu quero convidar a todos quantos quiserem vir aqui à frente para fazermos isso. Podem sair do seu lugar e vir para cá. Deus conhece você. Deus sabe quem somos. E por isso, esse é o momento. Desafio da palavra de Deus. Para mim e para você. Eu quero também aproveitar esse momento para interceder por alguns irmãos. Eu quero interceder pelo Ademir e pela Vânia. Que a sua filhinha, crente em Jesus, está na glória. Mas há uma dor no coração dos pais. Então eu queria interceder pelo Ademir, pela Vânia, nossos irmãos em Cristo Jesus. Quero também interceder pelo irmão Sérgio, pela irmã Celi, pelo irmão Diná,
pela Vandelisa, pela irmã Esther, que eu não a vi aqui, pelos pais do irmão Mané, pelo irmão Miguel, e por todos aqueles que vão colocar diante de Deus agora as suas vidas. Eu quero também chamar o Felipe. O Felipe tem recebido um chamado especial de Deus para trabalhar com os atletas em ação. Ele vai segunda-feira, passando essa, na próxima segunda-feira, ele vai começar o seu trabalho. Ele vai trabalhar na equipe que está preparando para a Copa do Mundo. Aí depois vai para as Olimpíadas. E a nossa oração é que Deus construa no coração do Felipe essa realidade. Eu disse para o Felipe essa semana o que eu disse da outra vez. A única coisa que nos segura é a vocação. Nada mais nos segura no ministério a não ser a vocação. Se tem a vocação para se estar no ministério, vai ficar. Então Felipe vai debaixo da nossa bênção, da minha bênção como pastor, e Deus vai usá-lo. E aí ele compete ser usado. E Deus quer fazer isso. Vamos orar, irmãos. Também estou esquecendo do Otávio. San, traz o Otávio aqui, você e o Diogo. Cadê o Otávio? A San está lá no berçário? Sani, cadê você? O Otávio nasceu em maio. Vamos orar com o Otávio também. Vamos orar com os irmãos que estão conectados conosco também, irmãos. Araraquara 21, Ribeirão Preto 13, São Paulo 3, Recife 2, Londrina 2, Bauru 2, São José do Rio Preto 2, Porto Seguro 2, Pirapozinho 2, Brasília 1, Uberaba 1, Rio de Janeiro 1, Campinas 1, Franca 1, Jundiaí 1, São Carlos 1, Zug na Suíça 1, Itu 1, Flórida 1, 52 conexões. A todos esses irmãos, um abraço. Porto Seguro, um destes é a Luciana. Um abraço, Lu. Deus abençoe. Traga aqui o Otávio. Vamos orar, queridos. Pai amado, a cruz é o instrumento que o Senhor usou para salvar-nos. Nós não podemos aquilatar a dimensão da dor de Jesus. Mas nós podemos experimentar o resultado dela. A nossa salvação. Gloriosa salvação. E nós queremos, ó Deus, aqui agora, em nome de Jesus, celebrar ao Senhor esta bendita oportunidade que temos de usufruir da cruz de Cristo. E quedar-nos aos pés da cruz. Arrependidos dos nossos pecados, das nossas iniquidades, e entregarmos com inteireza de coração ao teu projeto para as nossas vidas.
Deus, muito obrigado por Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ouve. E o Senhor tem um carinho especial por nós, como filhos amados, porque o Senhor nos amou desde sempre. Obrigado, Deus, porque cada pessoa aqui à frente está colocando diante do Senhor um motivo para estar aqui, na esperança de uma intervenção do Senhor. Eu te oro, Deus, agradecido de todo o coração pela vida do Otávio. Deus amado, o Senhor tem um projeto para ele. Principalmente, ó Deus, por ele ter nascido em uma família que conhece o Senhor. Toma nas tuas mãos os seus pais. Encha esse lar de conhecimento do Senhor. E que Otávio honre com glória ao teu santo nome. Deus, cuida dele. Segure-o nas tuas mãos e faça-o crescer para a honra e glória do teu nome. Pai querido, o Felipe, já crescido, agora está à disposição do Senhor. Use-o, Deus, em nome de Jesus. Faça dele um instrumento de graça. Que o Senhor o treine com teu Santo Espírito e o conduza em vitória. Em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos.